quanto mais tenebroso estiver o ambiente, quanto mais iniquidade, transgressões houver, mais a presença demoníaca, ela se fará ali constante e com força, com poder. O que me deixa um tanto triste é que eu percebo que existem cristãos que aparentemente amam o Senhor, que professam uma fé genuína, mas que vivem vidas aquém daquilo que Deus tem estabelecido, do que Deus tem proposto para ela. Cristãos que têm, lamentavelmente, não deixado brechas para Satanás, mas aberto as portas, e a porta da frente da sua casa, e talvez tenha Satanás ali sentado no sofá, assistindo TV e dando ordens, como se ele realmente fosse aquele que reina na sua casa. Mas, pastor, mas como isso pode acontecer? Isso nunca acontecerá na minha vida. Talvez esteja acontecendo agora. Pessoas estas que estão perturbadas, pessoas que estão extremamente ansiosas, oprimidas, não sabem o que fazer porque nada dá certo, é uma dificuldade incrível para orar. Uma pessoa que está se arrastando como cristão, como cristã, e foi, pastor, talvez seja eu então essa pessoa. Eu quero agora, em nome de Jesus, repreender tudo isso, fechar essa porta e colocar, obviamente, Satanás do lado de fora. Existem chaves que entregamos para Satanás. E, biblicamente, veremos, isso é extremamente nocivo, porque pode arruinar tanto a sua vida como a sua família. E destruir as pessoas que você mais ama. Leia comigo Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 21 ao 35, temos aqui uma passagem que fala bastante sobre um princípio, e esse princípio é o princípio do perdão. Mateus capítulo 18, se você pode, eu peço que se coloque de pé para uma leitura reverente. E para compreendermos a passagem, temos que ler do verso 21 ao 35. Então me acompanhe na sua Bíblia, anote, grife, sublinhe palavras importantes, porque essa palavra o desafiará. Mateus, capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, imagino que estava estrangulando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, estava deitado de bruços, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Verso 34. E indignado, essa passagem, esse versículo aqui é chave. O seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim,
vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Temos aqui um rei, e esse rei, ele vai prestar contas, ele quer que os seus servos possam lhe pagar o que devem. E um estava devendo quantos talentos? 10.000 talentos. Sabe quanto é isso? Se fosse para ser pago nos dias de hoje? Algo equivalente a 25 milhões de dólares. Ou seja, Jesus estava dizendo, é algo impagável. É uma dívida exorbitante, que você não pode pagar. E mesmo que ele desse tudo quanto tinha, mais a si mesmo como escravo, mais sua esposa como escrava, mais os seus filhos como escravos, ele ainda não conseguiria pagar a sua dívida. Jesus está dizendo, esse rei é o Pai Celestial, é o Todo-Poderoso, e toda a humanidade tem uma dívida para com ele. Essa dívida é impagável. Por isso ele usa essa cifra de 10.000 talentos. Alguém tem 25 milhões de dólares para pagar essa dívida? Com certeza pouquíssimas pessoas teriam. No contexto, estava dizendo que era uma cifra impagável. E ele suplica, e o Deus Pai, o Todo-Poderoso, pela sua misericórdia, ele perdoa a sua dívida. Mas logo depois que ele sai perdoado, com os seus bens, porque a dívida foi perdoada, com a sua esposa, com os seus filhos, livre, ele encontra um conservo, um que servia junto com ele ao Todo-Poderoso, ao rei. Só que esse devia me perdi aqui, 100 dinheiros. Um dinheiro é um denário. O denário significa que é um dia de trabalho. Então, 100 dias de trabalho de um trabalhador comum. É algo totalmente irrisório se comparado com 25 milhões de dólares. O que ele fez? Será que ele seguiu o exemplo do rei e perdoou? Não, ele não perdoou. Ele sufocava, falou, tem que me pagar. E ele foi preso. O fato é que outras pessoas viram a atitude daquele servo que foi perdoado e avisaram ao rei. E quando o rei soube, o rei ficou extremamente irado, indignado. E no verso 34 diz, e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Aos atormentadores. Algumas versões usam a palavra verdugos. Esses são aqueles que executavam a pena capital, que açoitavam condenados, que torturavam, que castigavam com punições físicas, corpóreas aos condenados. E dentro deste texto, faz uma analogia para nós, dizendo, verso 35, acompanhe comigo, assim vos fará também, ou seja, da mesma forma, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Isso aqui é muito doído, porque ele conta essa história para dizer, se você não perdoar o seu irmão, se você não perdoar o seu próximo, eu vou prendê-lo, e eu vou colocar junto com você atormentadores, verdugos. Você será atormentado, sofrerá suplício, enquanto você não pagar. E a melhor forma de pagar é se ele perdoasse a dívida daquele conservo. Porque Deus estabeleceu um princípio, se você não perdoa, eu também não te perdoo. Não é o que Deus disse em várias passagens? Se perdoardes, é condicional. Ok, então se de coração eu perdoar a pessoa que me ofendeu, Deus volta a me perdoar e tira os atormentadores e me dá liberdade. Caso isso não aconteça, você está se castigando, você está pedindo para que atormentadores, para que influências malignas, para que opressões tenham poder sobre a sua vida.
enquanto você não liberar o perdão. Isso é muito forte, extremamente forte. Quando o diabo entra pela porta da frente, é o ressentimento que é a chave e o lugar do diabo em sua casa, na sua vida, na sua família. Toda pessoa que guarda ressentimentos não está no caminho da luz, está no caminho das trevas. Vai lá em 1 João. 1 João capítulo 2. Rapidamente. Serei breve na noite de hoje, mas gostaria de pontuar fatos importantes. 1 João capítulo 2. Verso 9 a 11. A Bíblia diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu estou na luz. Quem é a luz? Jesus, o nosso Deus é a luz. Veja comigo no verso 5, 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Não há. Então, se você diz que está na luz e odeia seu irmão, você está em trevas. Você não está com Deus. Você não anda em Deus. Deus não está no seu coração. Pastor, mas eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou à igreja. Não importa. Você está em trevas. Uma pessoa em trevas, ela perde o norte, ela não sabe aonde está, para onde deve ir, ela tropeça e não sabe onde ela caiu. É uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tem sensatez, que não tem equilíbrio, é uma pessoa insensata. Uma pessoa, quando ela decide odiar o seu irmão, o seu próximo, o seu irmão em Cristo, aquele que estiver mais próximo a você, se você o odeia, até agora você está em trevas. Aquele que ama seu irmão, é o amor, está na luz. Então não há um meio termo, ou você odeia ou você ama. Se você ama o seu irmão, você está na luz e nele não há escândalo, nessa pessoa não há escândalo. Por quê? O escândalo é quando uma pessoa tropeça em razão da sua atitude, em razão do seu comportamento. Quando você decide amar a pessoa, pastor, mas é aquela pessoa que me fez o mal, é aquela pessoa que me causa mal, que me causa dano. Que ação, que sentimento eu tenho que ter para com aquela pessoa? Biblicamente falando, nós devemos amar os nossos inimigos, bem dizer, orar em favor dessas pessoas. Pastor, mas de jeito nenhum. Ok, torturadores, esteja preso, maniatado, sendo torturado, porque Deus o perdoou de uma cifra absurda, que você nunca poderia pagar, de maneira alguma, todos os seus pecados contabilizados, desde quando você cometeu o seu primeiro pecadinho, até mesmo os pecados do futuro, de amanhã e depois, através do sangue de Jesus Cristo. Aí uma pessoa que lhe deve 100 denários, ou algo extremamente irrisório comparado com o que Deus lhe perdoou, e você nega o perdão. A Bíblia diz que você está em trevas, que você escandaliza, que você acaba de pedir para si a ira de Deus. Você acaba de pedir para si que atormentadores se aproximem de você. Opressão é o habitat de Satanás. É um espírito imundo que vive em ambientes assim. E se o seu coração estiver sujo, se o seu coração estiver em pecado, se você estiver em trevas, porque a Bíblia diz sobre o príncipe das trevas, e quem é? É Satanás. Satanás, o Deus deste século, é Satanás. E se eu estou em trevas, eu estou com quem? Com Satanás, não com Deus, porque Deus é luz, e nele não há trevas algumas, não há trevas nenhumas. Não há um meio termo. Ou você está com Deus, vivendo com Deus de coração, ou você não está.
Independentemente se você vive em um ambiente religioso ou não, se você tem uma Bíblia em casa ou não, você precisa avaliar agora o seu coração. Precisa entender se agora, Deus, talvez você está dizendo, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém. Avalie seu coração agora. Porque talvez, será que eu odeio aquela pessoa? Porque amar mesmo, começa a avaliar. E pede, Senhor, me ajuda a amar. Amar, amar. Amar não significa conviver com a pessoa. Amar significa que você deseja o bem dela, que quando essa pessoa se aproximar de você, que você não sentirá raiva nem ódio. Você vai sentir compaixão, pena. Pessoa miserável, porque essa pessoa que está em pecado, que essa pessoa que continua afrontando, que essa pessoa que está nas trevas, ela está a serviço de Satanás. Ela está já condenada ao inferno. É uma pessoa que precisa do cuidado do Senhor. E você começa a enxergá-la com pena, com compaixão, independentemente de quem seja. Assim como Cristo, Ele fez. Da mesma forma que Ele nos amou, da mesma forma que Ele teve compaixão e pena de nós. Você consegue? Imagina a pessoa que mais te causou dano na vida. Se você consegue lembrar dessa pessoa, e falar, essa ela é uma pobre pessoa, é uma coitada, essa é uma pessoa infeliz, é uma pessoa presa nos pecados, presa nos laços de Satanás, vivendo para Satanás, totalmente cega e ignorante. E olha essa pessoa com pena. Se você consegue enxergar assim, meus parabéns. Você está começando a amar. Para que você não cometa escândalo. Para que outras pessoas não caiam. Eu vou ser mal como ele é mal. Eu vou me vingar. A vingança não pertence a nós. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Os ressentimentos ampliam espaços para o diabo operar nas vidas. Abra comigo a Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2. Versos 10 e 11. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Verso 11, porque não ignoramos os seus ardis, as suas armadilhas. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu perdoei. As pessoas que me ofenderam de dentro e de fora da igreja, eu perdoei. E a Bíblia diz, por amor de vós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Pastor, a vitória é nossa. Detalhe, se você não perdoa, você não vive em vitória. Senão você será vencido por Satanás. Coloca isso na sua cabeça. Há uma estratégia maligna para Satanás. Para Satanás, não faz sentido. Ele não deseja que você perdoe as pessoas. Porque quando você perdoa uma pessoa, você se liberta dele. Você manda ele para fora. Você dá um chute no traseiro dele e fala, aqui não tem lugar para você. Por quê? Porque você não deseja ser vencido por Satanás. No verso 11, porque não ignoramos os seus ardis. É a armadilha de Satanás. Sabe o que ele faz? Ele usa alguém dele para te ofender, para te pisar no pé, para fazer algo que te deixe contrariado. Você com o coração meio lá, meio cá, fica bravo, fica irritado e está na minha lista negra. Essa é a armadilha que Satanás usa para ter legalidade sobre a sua vida, para te fazer uma pessoa derrotada, uma pessoa sem autoridade espiritual, uma pessoa que quando você ora, Deus não atende, uma pessoa que quando você age, você não vê resultado, porque você está preso, está sendo vencido por Satanás. Essa é uma ótima armadilha. Ele joga, alguém cai. Ficou ofendido, falou mal de mim, fez algo feio, me prejudicou, traiu minha confiança. E põe aí o que fez. E você fica ressentido com aquilo, guarda uma raiz de amargura. Pá! A arapuca funcionou, Satanás te pegou. Caiu na armadilha, no ardil de Satanás. Seja sábio, quando você recusa o perdão, quando você rejeita,
liberar o perdão para aquela pessoa, o que você está fazendo? Papel de estúpido, papel de insensato, papel de louco, papel de quem gosta de apanhar, papel de uma pessoa que lê a Bíblia, mas não quer vivê-la. Porque quando você perdoa alguém, não significa que essa pessoa não acertará as contas com Deus, não significa que essa pessoa sairá impune. Significa que você entrega o julgamento, a sentença e a execução da mesma à autoridade divina, a Deus. Está dizendo, não é comigo. Eu aqui deveria também estar no banco de réus, mas Deus me perdoou de uma dívida muito maior do que essa. E hoje eu tenho liberdade para viver em espírito, para viver longe do pecado. E eu sei para onde vou ir. O céu é o meu lugar. Se existem pessoas presas no pecado, pessoas que estão ali maniatadas, que estão cegas, tropeçando, mordendo umas às outras, esse é o mundo em que nós vivemos. E Deus disse, olha, prega o evangelho, seja luz para essas pessoas, seja a luz do mundo, seja o sal da terra, porque eles precisam ver, ter uma referência de Jesus em alguém. E Jesus, uma das coisas que ele mais fez foi perdoar. Foi alguém, né, te apedrejou, alguém atirou a pedra. Foi, não, ninguém. Alguém te condenou? Foi ninguém. Eu também não. Então vai-te, não peques mais. Jesus perdoando. E aqui quando Pedro pergunta, e Pedro ainda foi muito religioso aqui, se achou bom, porque o 7 é o número da perfeição. Foi, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém? Ele já achava que isso aí era um absurdo. Se alguém te der um tapa no rosto, vai, mas ele foi, Senhor, até quantas vezes? Até 7 tapas, até 7 socos, até o quê? Quantos xingamentos? 7, Senhor. Como se fosse algo assim. Ele vai bater palmas para mim agora. Vai, Pedroca, você é demais. Rapaz, era isso que eu queria ouvir. Aí Jesus, ele vira o contexto e fala, olha, não é até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí pronto. Aí o Pedro falou, sem graça. Aí não dá. 490 vezes. Imagina alguém te xingar 490 vezes. E quando perdoa, apaga, não é? Porque Jesus não contabiliza, ele apaga, ele zera. Então começa de novo. Esse perdão é algo divino. E quando você aprende a perdoar, você aprende a amar. E quando você está amando, você está na luz. Quando você está na luz, você está em Jesus, você está em Deus. E pessoas verão Jesus na sua vida. E tem outra, a qualidade de vida, ela é superior à das pessoas magoadas, ressentidas e que negam de biquinho feio o perdão. Cientificamente falando, sabemos que pessoas ressentidas têm a liberação de um hormônio em excesso. Ele é muito útil, mas quando em excesso o cortisol, a pessoa pode ter aumento de peso, pode ter aumento da pressão arterial, pode ter aumento do nível de açúcar no sangue, tendo diabetes, osteoporose, problemas cardíacos, até como AVC. A pessoa pode infartar numa crise de raiva, de ódio, porque isso produz sentimentos ruins. Você está se auto-intoxicando. Há crises de humor. Você tem dificuldade de ficar de bem com a vida, e talvez é por conta de um ponto. Alguém que você não conseguiu perdoar. E você não consegue entender as suas alterações de humor, porque talvez é o seu marido, do nada, e você explode com ele, ou a sua esposa, você explode com ela, ou eu não explodia com meu filho dessa forma, o que está acontecendo? Há uma raiz de amargura que brotou, você está privado da graça de Deus, e a Bíblia diz que isso te perturba. Nós vamos lá para essa passagem lá em Hebreus, e você contamina os outros. Isso é nocivo para a sua vida física. O que tem de gente doente, por razões psicossomáticas, emocionais, porque, a maioria, porque não libera perdão. Eu, no meu tempo de cristão, eu já presenciei casos e mais casos, infelizmente, de pessoas que foram vencidas e dominadas pela amargura, pelo ressentimento. A amargura foi tão forte na vida dessa pessoa que ela quase foi à morte, quase sucumbiu. Então devemos ser um pouco mais sábios, mais lúcidos. Então é isso que Satanás está fazendo. A pessoa entrou na minha vida, umas pessoas entraram na minha vida para tentar
brotar aqui uma raiz de amargura. Tira a erva daninha. Arranca isso logo. Não deixe. Seja sábio. Eu decidi perdoar várias pessoas. Tenho certeza que você também. Então continue, porque como você vive, e vivemos num mundo de pessoas pecadoras, vai acontecer que amanhã ou depois, alguém vai pisar no seu pé. E você ficará ofendido naquele momento. Aí Deus disse, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva a sua ira, para não virar ódio, durante o dia mesmo, antes do sol, antes de virar, antes de pernoitar. Resolva logo, Senhor, eu fiquei bravo demais hoje. E o Senhor viu aquilo, eu peço perdão em nome de Jesus, tira essa raiva, tira essa ira. Eu peço em favor da vida de fulano, em favor da vida de Beltrana. Senhor, isso que está em mim aqui vai me matar, isso aqui é um câncer, isso aqui é algo que vai... Eu arranco isso logo. Eu preciso. Para a glória do Senhor. Me ajuda a amar. E eu entrego para o Senhor. Porque se deixar comigo, eu mato. E Deus começa a trabalhar o seu coração. E vai te dando paz. Se você não agir por esse viés, não entrar por essa senda, o seu final será tenebroso. Porque recebeu o perdão, mesmo para o pastor, eu sou salvo, isso não vai acontecer comigo. Tá, você não vai ter uma possessão maligna, o diabo não vai entrar no seu corpo. Mas a opressão que vem de fora, chega perto, bem perto, é o que dá medo. Porque ele pode, onde tem pecado. Por que Satanás ele quis levar Adão e Eva a pecarem? Porque ele teria entrada na vida deles para trazer morte, doença, contendas. Viu o que aconteceu com a primeira família? Teve assassinato, irmão matando irmão, e o outro sai foragido. Imagina Eva. Satanás ele sabia que quando os fizesse pecar lá no jardim do Éden, um simples pecado, aquilo lhe produziria morte, e Satanás teria autoridade. E aí Jesus vem para poder nos dar de novo liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perdoe, perdoe, arranca o ressentimento fora, joga a amargura fora, para que não sejamos vencidos por Satanás. Talvez é um cristão, você é salvo, o Espírito Santo está em você, mas está extinguindo o Espírito Santo em você. A opressão está ali. É como se o diabo tivesse autoridade para entrar na sua casa. E outro dia falaremos sobre formas aí de abrir a porta para Satanás. Falou, Satanás, vem, fica à vontade aí. A televisão você vai gostar do que a gente está assistindo, no computador também. Olha que legal que nós estamos ouvindo. Satanás, isso aí, isso é dos meus, está em trevas. Mas eu te odeio da mesma maneira. Você pode falar assim, eu sou satanista, pode abrir uma sinagoga para Satanás, achando que vai ter crédito com o diabo. Ele te odeia do mesmo jeito. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele te odeia. Ele só vai te enganar e te usar mais do que outros. Mas ele te odeia. Te aborrece a sua presença. Então sejamos sábios, irmãos. E temos que encerrar o culto. Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Passagem extremamente conhecida, útil, mas nem tão aplicada. Hebreus 12:15, a Bíblia diz, tendo cuidado, muito cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus. Graça são os favores imerecidos de Deus. Na verdade, merecer mesmo, a gente não merece nada não, hein? O que nos sustenta é a misericórdia, de não recebermos aquilo que merecemos, que é o inferno, e a graça de recebermos o céu por Jesus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos ou teríamos sido consumidos. Para então ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, circula aí, amargura, brotando, vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Dá para fazer uma conexão dos verdugos, dos torturadores, aquele servo que não perdoou o seu conservo, ele foi preso,
uma situação de prisão, de cadeia, mas não é ficar ali só esperando o almoço e o jantar, tomar um banho de sol, como nós vemos nos presídios brasileiros. Não, tem ali também um torturador. Está pensando que vai ficar o dia inteiro à toa? Não, você vai apanhar. Nós vamos te torturar. Você vai lamentar o dia que entrou aqui. Ele entrou porque quis. Porque quis. Da mesma forma que ele entrou, pela mesma razão que ele entrou, ele também pode sair. Arranca essa amargura. Ela perturba. Existem pessoas perturbadas mentalmente em razão de amargura. Amargura no coração. Pessoas que se tornaram dementes, loucas, de tanta amargura e ódio no coração. Isso afeta a sua vida de uma forma que você não pode imaginar. Então, para ter qualidade de vida, perdoa, aceita o perdão de Deus. Quando você entende o quanto Deus já te amou, e quanto Ele te ama, e o que Ele fez por você, parece que tudo fica leve, tudo fica mais fácil. Amar o pecador fica mais fácil, quando você entende o amor de Deus para com a sua vida. E um exemplo de alguém que não soube perdoar, na verdade, alguém que guardou ressentimento, está lá no Velho Testamento. E aí essa é uma das últimas passagens, se não a última. 1 Samuel 19, rapidinho. 1 Samuel 19, aqui teve opressão maligna de fato. 1 Samuel, capítulo 19, versos 9 e 10. Acredito que os irmãos se lembram que Saul, o rei Saul, estava invejando Davi, que tinha raiva de Davi, que tinha realmente vontade de matar a Davi no seu coração. E olha o que aconteceu, no verso 9. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Um demônio, um espírito imundo, ele veio da parte de quem? Quem mandou? Deus, o Senhor. O diabo obedece, demônio obedece. Da mesma forma que ele fala, sai, quando repreende, ele também pode dizer, vai lá dar uma lição para Saul. Deus usa demônio. Dando sequência. Estando ele assentado em sua casa, ó que legal, no ambiente familiar, e tendo na sua mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. Davi estava tocando harpa, fazendo música, e acredito que música que louva o Senhor. Mas, aqui temos um possesso, endemoniado, Saul, e procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual o feriu com a lança à parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Irmãos, isso aqui é um caso terrível, porque o coração de Saul já estava endurecido, ele já estava em trevas, ele estava ressentido, haviam brotado muitas amarguras no seu coração. Num ambiente propício, Deus permite que um demônio esteja com Saul. E Saul, enfurecido, com uma ira própria, potencializada pela malignidade de um ser espiritual maligno, o que ele faz? Pega uma lança para matar. Já tive casos, não muitos, graças a Deus, mas da pessoa endemoniada e estava assim, eu preciso de mais uma alma, mais uma, eu tenho que matar alguém, tenho que matar. Enquanto não matar, ele não vai me deixar sossegado, não vai me deixar quieto. Leia do engano. E aqui, Satanás que vem para matar, roubar e destruir, queria matar quem? Davi. E lança uma grande lança, e aquela lança era para traspassar Davi, e Davi ficar preso na parede, encravado na parede. Davi, ele se desvia, e a lança fica presa na parede. E o que Davi faz?
foge, escapa. Meus amados, não demos brecha para Satanás. Não deis lugar ao diabo. E uma das formas para que o diabo tenha autoridade na sua vida e possa te oprimir, e se você não é salvo, possuir, ter o controle total do seu corpo e mente, é através da amargura, através do ressentimento. Há o testemunho de um pastor que diz que nos anos 80, quando ele era ainda novo na fé, ele foi solicitado para expulsar o demônio da vida de uma pessoa que se dizia cristã. Quando ele foi enfrentá-lo, esse demônio, em nome de Jesus, ele chegou a perguntá-lo qual era o motivo pelo qual ele se apossou daquela pessoa. A resposta de imediato foi essa: foi por causa do ódio e do ressentimento em seu coração contra o seu esposo. Foi uau! Cuidado para não guardar amargura, filho, contra seu pai, contra sua mãe, contra o seu cônjuge, contra um familiar, contra o seu patrão, contra o seu ex-amigo, com alguém que andou com você. Cuidado, cuidado. É a brecha que Satanás precisa para ter entrada na sua vida. Aí você não entende o que está acontecendo na minha vida que não dá certo. E por que eu estou assim, com tanta raiva no meu coração? Por que minha saúde, eu faço de tudo, mas minha saúde não melhora? O que está acontecendo? Pode ser, não estou dizendo que é, porque tem variáveis, mas pode ser uma amargura, um ressentimento na sua vida. E na oração final que faremos, eu peço em nome de Jesus que você reflita na sua própria vida. Ninguém vai julgar ninguém, mas cada um vai julgar a si mesmo, que aí nós não seremos nem julgados. Falei, Senhor, será que eu já perdoei fulano, Beltrano, Beltrana? Como é que está a minha vida, Senhor? Me ajuda. Nesse momento eu estou liberando perdão, eu quero perdoar. Eu não quero cair mais em armadilha. Eu não vou permitir que Satanás tenha acesso à minha casa, à minha família, ao meu casamento, aos meus filhos, em nome de Jesus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Vamos orar.